Currículo da cidade de São Paulo para a educação de jovens e adultos sobre tecnologias para a aprendizagem foi elaborado por um grupo composto por professores orientadores de informática educativa, pelas equipes das diretorias regionais de educação que trabalham com tecnologias e pelos membros do Núcleo de Tecnologias para a Aprendizagem. A razão da preocupação em colocar todos esses representantes no grupo para fazer as discussões dos conteúdos que seriam tratados nesse documento foi exatamente no sentido de resgatar a história do uso de tecnologias para a aprendizagem na rede como um todo, que hoje já tem mais de 30 anos, e, além disso, fazer o mapeamento do que há de tendência do uso de tecnologias e das necessidades que esses alunos têm de aprender sobre esses usos de tecnologias no seu todo. Tá certo? Em termos de direitos de aprendizagem, ele deixa muito claro essa questão das tecnologias quando ele trabalha questões como o acesso, como que isso pode ser feito de forma criativa, de forma autônoma, reflexiva. Então, é muito importante olhar para essas práticas com atenção, porque nós estamos falando do uso das tecnologias, como que elas podem ser vistas e compreendidas na sociedade como um todo, tá certo? A partir disso, foram definidos alguns princípios estruturantes dessas práticas que são importantes de ser mencionados. Por exemplo, a aprendizagem coletiva, né? A partir daí nós colocamos, por exemplo, a espiral da aprendizagem coletiva, que é exatamente para ver como esses alunos trabalham conjuntamente, como que essa aprendizagem, esse processo, ele vai sendo construído em função da influência e das trocas de ideias entre cada um dos participantes desse processo, que é um processo extremamente enriquecedor. Existe o propósito de se trabalhar a cultura digital, e essa cultura digital nós resgatamos o movimento maker, que hoje é muito forte na sociedade contemporânea como um todo, e a importância de se trabalhar e se desenvolver essa cultura digital nesses alunos para que eles possam atuar de uma forma autônoma, a autonomia também é um dos princípios, junto a essa sociedade na qual nós vivemos. Existe também o foco em se trabalhar a inventividade a partir de processos colaborativos, ou seja, as pessoas vão construindo conjuntamente e sempre com a questão do pensamento reflexivo, sempre um olhar reflexivo para essa prática, exatamente no sentido de compreender o que mais se pode fazer, compreender o entorno onde se está vivendo, qual o impacto dessas tecnologias sobre as práticas nesse entorno e quais são esses efeitos. É muito interessante toda a influência que as tecnologias estão causando nas relações entre as pessoas e nas formas das pessoas agirem. Então, é importante que se tenha uma temática e um currículo que trate dessa questão muito diferenciada. A concepção estruturante do currículo da cidade de São Paulo para a educação de jovens e adultos sobre tecnologias para a aprendizagem é o pensamento computacional. E aqui vale um esclarecimento sobre essa questão do pensamento computacional. A teoria do pensamento computacional, ela se origina nos anos mais recentes, ela é uma proposta recente, e ela trata, na verdade, do pensamento humano. Apesar desse termo, pensamento computacional, na verdade, ela trata do pensamento humano no sentido de como
o cérebro do ser humano, ele resolve problemas, ele identifica o problema, como ele coleta as informações, aí como ele define a sequência de ações, que seriam os algoritmos, para resolver esses desafios ou problemas. Então, veja que a própria programação de um computador, de uma máquina, de um aplicativo, ele segue, na verdade, a mesma lógica do pensamento humano. Então, a ideia de se colocar o pensamento computacional enquanto concepção dessa parte do currículo é exatamente no sentido de que nossos alunos consigam compreender como funciona o pensamento humano. Não é simplesmente um entendimento mecanicista. E a partir daí foram definidos 3 eixos estruturantes das práticas. E aqui é importante destacar. Para as práticas, não é para que os professores escolham ou um, ou outro, não. É importante enfatizar que para cada prática devem ser considerados os 3 eixos, características dos 3 eixos, objetos dos 3 eixos. Então, é importante enfatizar isso. E quais são eles? Programação, TIC e letramento digital. A programação, ela vai tratar dos dispositivos de hardware, ela vai trabalhar o sistema computacional das máquinas, como que é programado, como que ele se estrutura. Ele vai trabalhar, inclusive, a parte de programação propriamente dito. E aqui há várias formas de se trabalhar que depois serão tratadas no documento. Além disso, ele vai trabalhar as questões de narrativas digitais e essas sequências, né? Então é muito importante, vejam como as pessoas hoje em dia já estão se apropriando das tecnologias e como elas fazem um uso até muitas vezes instintivo, vão aprendendo um pouquinho. Então essa parte, esse eixo, ele vai focar na ampliação da compreensão das pessoas, desses jovens e adultos, sobre essas temáticas. Quando nós falamos em TIC, nós estamos falando do papel e uso das tecnologias na sociedade. Então, para compreender minimamente quais são os papéis das tecnologias nas suas várias versões, quais são as mídias, enfim, como que funciona essa questão de você produzir uma peça com tecnologia, uma peça comunicacional com tecnologia, e como é que fica, por exemplo, aspectos como propriedade industrial. Isso é muito importante de ser olhado num tempo em que... E outra coisa, segurança digital também é trabalhado nessa parte, exatamente para você proteger seus dados e proteger, quando nós falamos da propriedade industrial, a autoria, né? Então, são aspectos muito delicados, mas muito importantes de serem trabalhados também. E, por fim, nós vamos trabalhar o letramento digital, que é um avanço a partir desses outros 2 eixos, ou seja, aqui nós vamos ver a cultura digital propriamente dita. Como esses usos, como essas práticas influenciam as nossas atitudes, as nossas crenças, as nossas formas de nos relacionarmos com as pessoas e com o mundo. Então aí nós estamos falando da cultura digital e aqui nós vamos abordar também as linguagens midiáticas, ou seja, é um aspecto bem amplo. Então, vejam que se trata de temáticas muito complexas, mas todas interligadas, que são importantes de ser trabalhadas, e por elas estarem interligadas, os 3 eixos têm que ser trabalhados de forma integrada, de forma que cada vez mais nós trabalhemos ações realmente ligadas à prática, para que nossos alunos tenham experiências educadoras com as quais eles possam compreender a vida na sociedade com o uso dessas tecnologias.
exatamente a partir da concepção do pensamento computacional, foram definidos 3 eixos, que são programação, TIC e letramento digital. Aqui vale a pena fazer um destaque que são 3 eixos, mas eles são eixos que são interligados e eles devem ser pensados para serem trabalhados de forma integrada, ou seja, para as práticas devem ser considerados os aspectos desses 3 eixos e não ou de um ou de outro ou de outro. Para a programação, está previsto que se trabalhe dispositivos de hardware, quais são eles, como eles estão caracterizados, o sistema computacional, o que é um sistema computacional, como ele funciona, qual a importância dele, linguagens de programação, e isso é no sentido de que os alunos consigam compreender como funciona, afinal de contas, os aplicativos, por exemplo, ou os softwares, o que faz esses equipamentos e esses softwares funcionarem? E, por último, as narrativas digitais. Como que você desenvolve uma narrativa com todas as sequências, utilizando todos esses recursos digitais? Já no eixo de TIC, nós vamos ver qual é o papel e o uso das TIC na sociedade como um todo. O que se pode fazer, o que tem de novo, mas aqui tem também alguns outros aspectos de muita relevância. Um deles é a segurança na internet, ou seja, nós temos que aprender quais são os cuidados que nós temos que ter ao postar determinadas peças na internet, para não nos expormos, não expormos os alunos, enfim, é importante que eles entendam como fica essa dinâmica, inclusive em termos de espaço público, espaço privado, essas questões todas. Além disso, há também a propriedade industrial, ou seja, questões de autoria, direitos de uso e imagem, segurança dos dados também, ou seja, tudo isso vai ser trabalhado nesse eixo de TIC. E, finalmente, letramento digital. Letramento digital vai trabalhar cultura digital e linguagens midiáticas, pensando que cultura digital ela é exatamente um resultado de todos os usos que eventualmente nós venhamos a fazer dessas tecnologias no nosso dia a dia. Como que essas tecnologias modificam nossas formas de nos relacionarmos com as pessoas que nos cercam, quaisquer que sejam elas, tá certo? Então vejam que é muito conteúdo, são muitos aspectos a serem trabalhados, por isso que eles foram divididos e endereçados por eixos. Porém, é importante enfatizar, eles devem ser trabalhados de forma integrada. Então, quando se pensar as práticas, elas devem prever que esses usos desses eixos deverão ser feitos dos 3 eixos conjuntamente. O currículo da cidade de São Paulo para a educação de jovens e adultos sobre tecnologias para aprendizagem tem também as orientações didáticas, ou seja, nós temos que pensar que as práticas do núcleo de tecnologias para aprendizagem, especificamente para a educação de jovens e adultos, normalmente elas são desenvolvidas pelo professor orientador de informática educativa em parceria com um professor de um dos outros componentes. Ou seja, é preciso que eles trabalhem conjuntamente para a definição de uma série de dinâmicas diferenciadas que integrem não só os objetivos de aprendizagem dos outros componentes, mas também os objetivos de aprendizagem de tecnologias para a aprendizagem, tá certo? Então, posto isso, nessa parte de orientações didáticas, o primeiro destaque que foi feito refere-se ao diagnóstico. É importante sempre conversar com os alunos e entender o que esses alunos já fizeram em termos de atividades com tecnologias para aprendizagem e o quanto eles já se apropriaram de objetivos de aprendizagem desses 3 eixos. A partir daí, nós temos que considerar
também exatamente essa parceria entre os professores dos demais componentes e o professor orientador de informática educativa. Tem que ser um planejamento compartilhado, tem que ser um planejamento conjunto entre os dois, feito pelos dois, de forma a integrar esses objetivos todos que vão estar sendo trabalhados numa prática conjunta. A partir daí, nós temos, então, como proposta, propostas metodológicas para serem trabalhadas a aprendizagem por projetos, aprendizagem por investigação e aprendizagem pelo fazer e refazer, tá certo? Ou tinkering, também conhecido. Além disso, nesse documento são apresentadas as estratégias pedagógicas a partir das quais se pode trabalhar essas três metodologias. Então, estão destacados nesse documento curricular a questão do brainstorming, a questão de mapas conceituais e mapas mentais, o design thinking, rodas de conversa. Além disso, está apresentado no documento como sugestão que esses professores, eles também trabalhem jogos e gamificações e ali detalha como os professores podem trabalhar essas propostas, sendo que aqui é importante sempre destacar, foram feitos esses detalhamentos, porém, não no sentido de que seja uma regra rígida, uma receita que precise ser seguida, mas são sugestões que podem ser incorporadas, podem ser redesenhadas e podem ser refeitas. Então, é importante que o professor ele considere isso, porque ele tem essa flexibilidade para criar e para melhorar até essas propostas que estão ali muito mais para dar um apoio para ele. Há também, por último, há também o descritivo de como ele trabalhar até mesmo stop motion. Esse documento ele contém dicas de como registrar essas práticas. O registro é muito importante. Por quê? Porque ele serve não só para que fique claro e para todos os envolvidos o que foi feito, mas principalmente é importante porque ele vai auxiliar no momento da avaliação que esses alunos verifiquem o que eles fizeram e consigam compreender o quanto eles avançaram e o quanto eles aprenderam com essas práticas diferenciadas a partir das próprias práticas de avaliação, cujos esclarecimentos e orientações também constam desse documento. Então, vocês podem verificar que se trata de um documento com muitas informações, muitos detalhes, muitas dicas e orientações sobre como os professores envolvidos nessa prática, eles podem atuar no sentido de cada vez mais melhorar e aprimorar as práticas deles, ligadas ao uso de tecnologias para aprendizagem, mas também e principalmente de forma integrada com os objetivos de aprendizagem dos demais componentes. Então, com todas essas informações, nós podemos ver que se trata de um documento curricular que contém muitos dados, muitas orientações, dicas sobre como os professores envolvidos podem trabalhar no sentido de desenvolver e fortalecer os objetivos de aprendizagem previstos não só para os componentes curriculares tradicionais, vamos colocar assim, mas também para os de tecnologias para aprendizagem. Além disso, ele traz também os objetivos de desenvolvimento sustentável, que também podem servir de temática para que todos esses outros objetivos de aprendizagem sejam trabalhados. E aí, cada vez mais, nós ligamos todas as temáticas e todas as práticas que estão sendo trabalhadas dentro das escolas
nós ligamos as temáticas e podemos propiciar experiências educadoras a esses alunos que de fato reflitam a sociedade na qual nós vivemos. Então, é um documento muito rico que deve ser trabalhado com muita atenção e carinho.